Eu ainda sinto o som da tesoura rangendo contra o meu couro cabeludo. Cada golpe era como um tiro no silêncio da manhã, seco, cruel, definitivo. Meus cabelos, que desciam até a cintura, foram caindo ao chão em mechas escuras e pesadas, misturando-se à poeira da praça. E cada vez que uma mecha caía, eu sentia como se fosse uma parte de mim arrancada à força, não apenas os fios, mas também minha dignidade, meu nome, minha história. Não chorei. Não dei a eles esse gosto. Apenas cerrei os dentes enquanto as mãos ásperas de duas mulheres, as tais guardadoras da moral do vilarejo, me seguravam pelos braços. Outra espalhava fuligem no meu rosto, riscando minha pele como se quisesse apagar quem eu era. O carvão queimava meus olhos, e o gosto amargo da poeira se misturava ao da saliva seca na minha boca. Eu respirava com dificuldade, como se engolisse areia a cada suspiro. Adúltera. Bruxa. Viúva sem vergonha. As palavras voavam de todos os cantos da praça. Vozes masculinas e femininas se confundiam em um só coro de condenação. Risadas ecoavam entre as paredes de madeira das casas, atravessavam as portas dos salões, misturavam-se ao relincho dos cavalos presos às estacas. Crianças apontavam para mim, jogavam pedras pequenas, como se eu fosse uma fera enjaulada num espetáculo barato. O sol estava alto, inclemente. Queimava a minha nuca exposta, fazia o suor escorrer misturado à fuligem. Eu sentia a pele arder, mas a dor maior era invisível. A certeza de que nenhum dos meus, nenhum vizinho, ninguém, se levantaria para me defender. Eu era sozinha, viúva, mulher sem nome no oeste. E isso, por si só, já era crime suficiente. Lembrei-me do dia em que meu marido foi enterrado. Poucos apareceram no velório. Alguns apenas por conveniência. No fundo, já me viam como um peso solto, um corpo estranho naquele lugar onde cada família vivia de aparências. Sem homem, eu era uma ameaça à ordem. Bastava um boato, uma visita à noite, um olhar atravessado, uma vela acesa fora de hora, e pronto, a sentença estava dada. Eu havia sido escolhida como bode expiatório. Enquanto me empurravam para o centro da praça, ouvi a mulher mais velha do conselho dizer: assim aprenderá a não tentar ser mais do que lhe cabe. Não mais do que me cabe. Como se eu fosse uma criança insolente que precisava de correção. Mas no fundo eu sabia. Não se tratava de moral, nem de adultério, nem de bruxaria. Tratava-se de poder. De manter cada mulher no seu lugar, submissa, calada, sob o jugo de um homem. Eu não tinha mais nenhum. Logo, não tinha voz. Meus joelhos cederam quando uma das mulheres me empurrou, fazendo-me cair na poeira. A multidão riu ainda mais alto. Gargalhadas que tilintavam como facas afiadas. Eu, ali, ajoelhada, com o rosto pintado de carvão e o cabelo espalhado pelo chão, era menos que um ser humano. Era um aviso. E foi nesse momento, quando pensei que nada restava senão o silêncio da vergonha, que ouvi um som diferente. O tilintar lento de esporas contra a madeira. O render pesado de botas que se aproximavam, uma após a outra, marcando o compasso da morte ou da redenção. O riso da multidão foi diminuindo, como se a presença que se aproximava tivesse o peso de uma sombra muito maior que todos eles juntos. Levantei os olhos. Ele estava ali. Alto, magro, os ombros largos cobertos por um casaco gasto de couro escuro. O chapéu abaixado escondia parte do rosto, mas não os olhos. Eram olhos que pareciam já ter visto de tudo: guerra, perda, abandono. Eram olhos que não julgavam, apenas observavam, como o deserto observa, silencioso e implacável. O rancheiro solitário. Eu já ouvirá falar dele. Histórias sussurradas em mesas de bar, um homem violento, marcado por tragédias, que vivia longe de todos, no limite das terras onde ninguém ousava fixar moradia. Alguns diziam que era assassino. Outros, que apenas era louco. Mas todos tinham uma coisa em comum: medo. Ele rompeu o círculo de zombaria sem pressa, sem dizer palavra. Cada passo dele parecia abrir caminho na multidão, como se o ar se tornasse mais pesado em sua volta. Quando chegou até mim, parou. Olhou-me de cima a baixo. Meu rosto manchado, meu cabelo tosado, minhas mãos tremendo sobre a poeira. O silêncio pesou. E então ele disse,
com voz grave, arrastada como pedra rolando por penhasco. Você vem comigo. Foram apenas 3 palavras. 3 palavras que cortaram a praça como faca em carne viva. A multidão se agitou, alguns murmuraram indignados, outros se calaram de imediato. As mulheres que me seguravam recuaram, como se tivessem visto um animal feroz. Eu, ainda de joelhos, não soube se devia agradecer ou temer. Aquelas palavras poderiam significar salvação. Ou poderiam ser o início de outra prisão, mais sombria que a primeira. Naquele instante, eu não sabia se havia sido arrancada da fogueira ou apenas lançada às chamas. O som das ferraduras no chão seco ainda ecoa dentro de mim. Cada passo do cavalo parecia medir a distância entre a vida que eu deixava para trás e o destino incerto que me aguardava. Eu ia sentada de lado, sem sela própria, segurando com força na manta áspera para não cair. O vento da tarde levantava a poeira, queimava meus olhos, fazia arder as feridas no rosto ainda manchado de fuligem. Ele cavalgava em silêncio, com o corpo firme, quase imóvel. O chapéu escondia seus olhos, mas eu sentia o peso do olhar dele sobre mim de tempos em tempos, como quem vigia algo perigoso ou frágil demais para se soltar. Não disse nada durante horas. Nem uma palavra de consolo. Nem uma explicação. Apenas cavalgava, como se o mundo inteiro não passasse de um deserto que se atravessa com teimosia. Eu quis perguntar para onde íamos, mas as palavras morreram na garganta. A última vez que abri a boca diante de muitos, fui chamada de bruxa, adúltera, coisa ruim. Agora, meu silêncio era minha única defesa. E, ainda assim, ele quebrou o silêncio primeiro. Beba. Estendeu-me um cantil de couro, sem olhar para mim. A água estava morna, com gosto de ferro e poeira, mas deslizou pela garganta como bênção. Entreguei de volta sem dizer nada. Ele pegou, amarrou de novo na sela e continuou. Enquanto o cavalo seguia, minha mente voltava aos dias de antes. Vi o rosto do meu marido, pálido, deitado numa cama estreita, o suor brilhando na testa. A febre o consumiu em menos de uma semana. Enterrei-o sozinha, porque os vizinhos tinham medo de se aproximar, diziam que doença era castigo. Lembro da pá pesada, do barulho seco da terra caindo sobre o caixão raso. Lembro das mãos sangrando. Lembro do vazio depois. Desde então, fui sombra na cidade. As mulheres cochichavam quando eu passava. Homens desviavam os olhos, alguns riam baixo, outros olhavam com desejo disfarçado. E sempre aquela sensação de estar cercada de lobos, sem um cão para proteger. Até que o conselho das virtuosas encontrou uma desculpa para me cortar o cabelo e me pintar de carvão, como se assim lavassem a honra da cidade. Mas por que ele me tirou de lá? Essa pergunta queimava mais do que o sol sobre meu couro cabeludo exposto. O dia foi caindo. O céu pintou-se de laranja e depois de roxo. Ele finalmente parou junto a um afloramento de pedras, onde um filete de água brotava tímido. Desmontou, amarrou o cavalo, sem dizer nada, fez sinal para que eu descesse. Minhas pernas estavam dormentes, e quase tropecei. Ele me segurou pelo braço, firme, mas sem brutalidade. Foi a primeira vez que o toquei de verdade. A pele dele era áspera como couro envelhecido, mas havia calor. Acendeu uma pequena fogueira, com gestos precisos, sem perder movimento. Tirou de uma sacola um pão duro, quase pedra, e quebrou com as mãos. Estendeu metade para mim. Olhei desconfiada. Come, disse, seco. Peguei. O gosto era de pó e sal, mas meu estômago vazio agradeceu. Mastiguei devagar, como se fosse o último pedaço do mundo. Sentamos em silêncio. O fogo estalava baixo, e o vento fazia o chapéu dele projetar sombras longas no chão. Eu o observava de canto de olho, o rosto marcado por rugas, o maxilar rígido, uma cicatriz que corria da sobrancelha até a orelha. Um homem feito de pedra e sol. Mas não cruel. Não daquele tipo que ri da dor dos outros. Havia dureza, sim, mas também solidão. Quando a noite caiu de vez, o frio me envolveu como lâmina. Meus dentes batiam, e eu encolhia os joelhos junto ao peito. Então ele tirou o poncho e jogou sobre meus ombros. Não disse nada. Apenas voltou a encarar o fogo. Fiquei sem reação. A lã áspera cheirava a cavalo e fumaça, mas também a proteção.
Aquele gesto simples me confundiu. Quem era ele? Afinal, meu carcereiro, meu salvador, ou apenas um homem solitário que não suportava ver outro ser humano congelar diante dele? Deitei-me, sobre a manta improvisada, ainda tremendo. O fogo iluminava o perfil dele, imóvel, quase como uma estátua guardando o deserto. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Dentro de mim, um turbilhão de perguntas rodava sem resposta. Para onde ele me levava? O que queria de mim? Por que me escolhera, entre todos, para arrancar da praça? Naquela noite, entendi apenas uma coisa: eu não tinha escolha. Estava nas mãos dele. E ao adormecer, uma única frase ecoava dentro da minha cabeça, fria e inevitável: eu não sei se estou indo para a liberdade ou para a forca. Foram 2 dias de viagem até avistar o rancho. Quando finalmente surgiram as cercas retorcidas, o sol já estava no alto, queimando o céu como ferro em brasa. As tábuas rangiam ao vento, algumas soltas, outras prestes a ceder. O curral tinha poucas cabeças de gado, magras, de costelas à mostra. Um bebedouro seco completava o quadro de abandono. A casa se erguia no meio de tudo, solitária, feita de madeira escura castigada pelo tempo. Não era grande, nem acolhedora, parecia mais um posto avançado no limite do nada. E ainda assim havia algo nela que falava de resistência, como se cada tábua tivesse sido colocada à força contra a vontade do próprio deserto. Ele desmontou sem dizer palavra e me fez sinal para segui-lo. Minhas pernas tremiam de cansaço e da desconfiança que não me deixava. A cada passo, sentia que atravessava uma fronteira invisível, não só de terras, mas da vida que eu conhecia. Entramos. O ar lá dentro cheirava a poeira antiga e madeira seca. A sala era quase vazia, uma mesa de 4 pés, 2 cadeiras, um fogão a lenha, algumas ferramentas encostadas no canto. Mas foram os detalhes que me prenderam. Sobre a parede, um lenço feminino esquecido, já desbotado pelo sol, e sobre a mesa, uma fotografia amarelada dentro de uma moldura rachada. Aproximei-me. Era a imagem de uma mulher jovem, ao lado dele, anos atrás. O olhar dela era firme, e o dele, menos endurecido, quase humano. Atrás deles, uma criança sorria com os dentes falhados da infância. O tempo parecia ter congelado aquele instante. Mas o pó cobrindo o vidro denunciava que ninguém mais olhava para aquilo. Senti um aperto no peito. Havia um fantasma naquela casa. Talvez mais de um. Ele passou por mim sem comentar nada. Pegou um balde de ferro, encheu no poço e deixou diante de mim. Água, disse apenas. Aquela palavra simples me atingiu mais do que uma ordem. Era como se fosse a primeira concessão. Lavei o rosto, esfreguei a fuligem que ainda me marcava desde a praça. A água fria desceu pela pele e eu vi, no reflexo do balde, um rosto que quase não reconhecia. Cabelo tosado, marcas da humilhação, olhos vermelhos. Mas também vi algo novo, uma mulher que ainda respirava. Ele então abriu a porta de um quarto pequeno. Vai ficar aqui. O espaço era modesto, uma cama estreita, uma colcha puída, um baú fechado. Nada mais. Mas era um quarto. Uma porta que podia se fechar. Eu esperava correntes, trancas, ordens cruéis. Em vez disso, encontrei silêncio. E foi esse silêncio que me desconcertou. Nos dias seguintes, descobri que silêncio era a língua daquela casa. Ele trabalhava desde antes do sol nascer, consertando cercas, lidando com o gado, trazendo lenha. Eu observava pela janela, tentando decifrar aquele homem que havia me arrancado da vergonha pública e me jogado nesse vazio. Não falava muito. Quando o fazia, eram frases curtas. A lenha fica no galpão. A água do poço afunda. Se for sair, cuidado com cascavel. Nenhuma explicação. Nenhuma pergunta. Como se eu fosse apenas mais um objeto naquela rotina seca. Ainda assim, algo nele me intrigava. Não havia brutalidade nos gestos. Ele não me olhava como homem olha para a mulher. Não me tratava como posse, nem como fardo. Apenas me deixava estar. E esse estar era, paradoxalmente, liberdade e prisão ao mesmo tempo. Uma tarde, tentei fugir. Esperei ele sair para rondar as cercas e corri pelo deserto, levando só uma garrafa de água. O sol castigava,
e logo a areia parecia fogo sob meus pés. Caminhei horas, até que o horizonte se multiplicou em miragens. O calor distorcia as linhas, e eu já não sabia se andava para frente ou em círculos. Minha boca secou, minha cabeça latejava. Foi então que ouvi o som das esporas. Ele me alcançou sem esforço, montado no cavalo. Não disse nada, apenas estendeu a mão. Eu, exausta, aceitei. Ele me levou de volta. Nenhum sermão, nenhum castigo. Apenas silêncio. E esse silêncio foi mais pesado do que qualquer grito. Naquela noite, chorei sozinha no quarto, perguntando a mim mesma se tinha perdido para sempre o direito de escolher meu destino. Dias depois, vi algo que mudou meu olhar sobre ele. 3 homens a cavalo se aproximaram do rancho. Reconheci alguns, caçadores de terras, aproveitadores que rondavam propriedades solitárias. Pararam diante da cerca, gritaram provocações, ameaçaram. Eu, da janela, tremia. Esperava que ele recuasse, ou que me entregasse como moeda. Mas não. Ele saiu armado apenas com a espingarda apoiada no ombro. Não levantou a voz, não correu. Apenas caminhou até a cerca e ficou ali, imóvel, como se fosse parte do chão. Os homens riram, xingaram, deram tiros para o alto. Ele não se moveu. Os olhos, frios como pedra, encararam cada um deles até o riso morrer. E, como cães acuados, os 3 se foram. Ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parada, as mãos trêmulas. Naquele instante, percebi. Aquele homem não era apenas solitário. Era rejeitado. O rancho era seu último reduto contra um mundo que o queria fora. Assim como eu. Passei a reparar nos pequenos detalhes. A forma como guardava a fotografia e o lenço, apesar de nunca tocá-los. O jeito como limpava a espingarda ao entardecer, mais como ritual do que por necessidade. O silêncio noturno, quando ele sentava do lado de fora e olhava o horizonte como quem espera alguém que nunca mais virá. E comecei a entender que não éramos tão diferentes. Eu, marcada pela vergonha pública. Ele, marcado por cicatrizes invisíveis que o isolaram do resto. O rancho, com sua poeira e solidão, tornou-se espelho da nossa própria existência. 2 almas expulsas, 2 feridas abertas, dividindo o mesmo pedaço de deserto. Naquela noite, deitada na cama estreita, percebi um pensamento que me assustou mais do que qualquer ameaça. Talvez não fosse acaso termos nos encontrado. Talvez ele não tivesse me salvado à toa. Talvez, sem saber, tivéssemos nos salvado mutuamente. Eu sabia que o silêncio do rancho não duraria para sempre. Silêncios assim são apenas a respiração funda antes da tempestade. Foi numa tarde de calor sufocante que o horizonte se encheu de poeira. 5 cavaleiros vinham pelo sul, recortando-se contra o céu avermelhado. A cada passo dos cavalos, o chão tremia, e meu coração parecia acompanhar o mesmo ritmo, acelerado, descompassado. Ele estava no curral, consertando uma cerca quebrada. Parou. Olhou para longe, como quem já sabia o que o deserto trazia. Não disse nada. Apenas caminhou até a varanda, pegou a espingarda e verificou a munição. Eu, parada na soleira, senti o sangue gelar. Quem são? Perguntei, a voz quase não saindo. Homens pagos. Foi tudo o que respondeu. Não precisava dizer mais. Eu entendi. O vilarejo não havia esquecido minha vergonha. Talvez as virtudes ofendidas tivessem comprado vingadores. Talvez fosse apenas mais uma desculpa para varrer ele também do mapa. Um rancheiro solitário e uma mulher marcada eram alvos fáceis para quem quisesse impor ordem com pólvora. A noite caiu junto com eles. Chegaram gritando, cercando o rancho, atirando para o alto. O som ecoava como trovão entre as colinas. Sai, maldito! Gritou um deles. O oeste não tem lugar para gente como você, nem para ela. Senti meu corpo gelar. As palavras eram facas que me cortavam outra vez, como na praça. O mesmo julgamento público, agora armado. Eu tremia, mas diferente de antes, não estava de joelhos. Estava dentro do rancho. E havia armas na parede. Ele fechou a porta com calma, trancou as janelas e olhou para mim. Seus olhos eram duros, mas não frios. Vai se esconder no quarto. Não.
Foi a primeira vez que enfrentei a voz dele. Eles vieram por mim também. Por um instante, achei que ele fosse me arrastar à força. Mas não. Apenas me entregou uma pistola. Pesada. Fria. O metal parecia maior que minha mão. Só atire se não houver escolha. Minhas pernas tremiam, mas meus dedos fecharam em volta do cabo. Senti um calor estranho subir pelo peito. Medo. Sim, mas também uma raiva antiga, adormecida, que começava a despertar. A noite explodiu em pólvora. Os primeiros tiros atingiram as janelas. Lasca de madeira voava, vidro quebrava, o ar se enchia de fumaça. Ele se posicionou na porta, firme, e cada disparo dele parecia medido, certeiro, quase sem pressa. Eu, encolhida atrás da mesa, respirava rápido demais, tentando controlar as mãos que suavam sobre a pistola. Do lado de fora, vozes gritavam insultos. Chamavam meu nome como se fosse maldição. Eu podia vê-los pela fresta, rostos vermelhos, dentes cerrados, olhos brilhando de ódio e de bebida. Foi então que senti o velho terror da praça me invadir de novo, o riso, as pedras, a multidão. Eu quase gritei. Mas uma lembrança me segurou, o toque do poncho sobre meus ombros naquela primeira noite no deserto. Eu não era mais a mesma mulher. De repente, uma sombra surgiu pela lateral da casa. Um dos homens se aproximava rastejando, faca em punho. Eu ouvi antes dele notar que eu o via. Meu coração martelava como um cavalo desgovernado. Levantei a pistola. Meus dedos tremiam, mas alinhei a mira como ele tinha feito. O homem ergueu a cabeça e me viu. Sorriu, confiante de que eu não teria coragem. Eu atirei. O som me estourou os ouvidos. O recuo me arrancou um grito, mas o projétil encontrou destino. Ele caiu para trás, o grito engasgado, o corpo pesado levantando poeira no chão seco. Por um segundo, o mundo parou. O fogo da arma ainda queimava em minha mão. Eu havia feito o impensável. Eu, que antes só conhecia agulhas e panelas, havia disparado. Havia matado. E não chorei. O tiroteio continuou. Eles gritavam, ameaçavam, atiravam. Mas a cada bala dele e a cada coragem minha, a certeza deles diminuía. 2 caíram. Outros recuaram. O deserto não perdoa covardes. E naquela noite eles provaram o gosto do medo. Quando a poeira baixou, só restou silêncio. Silêncio pesado, quebrado apenas pelo estalo das tábuas feridas e pela respiração ofegante dos dois dentro da casa. Olhei para ele. O suor escorria pela testa, a espingarda ainda firme, mas os olhos encontraram os meus. Não havia surpresa neles. Era como se sempre soubesse que eu chegaria a esse ponto. Olhei para minhas mãos. A pistola ainda quente. O cheiro de pólvora misturado ao de sangue. Eu não era mais a mesma mulher que fora arrastada pela praça. Algo em mim tinha morrido, mas algo maior tinha nascido. Não era mais vítima. Não era só viúva, nem bruxa, nem vergonha. Eu era sobrevivente. Os corpos jaziam espalhados pelo rancho, iluminados pela lua. Os cavalos dos homens fugiram para o nada. O vento carregava o cheiro de pólvora e morte. Sentei na varanda, exausta. Minhas pernas não me sustentavam mais. Ele se aproximou, tirou o chapéu e limpou o suor da testa. Ficou parado ao meu lado, sem palavras. E pela primeira vez, não precisei de palavras dele. O silêncio daquela noite dizia tudo. Eu tinha atravessado a linha que separa os que apenas vivem dos que sobrevivem. E sabia, no fundo da alma, que nunca mais haveria volta. O silêncio depois da pólvora tem um peso diferente. Não é vazio, nem paz. É um silêncio que carrega lembranças de gritos, cavalos, sangue no chão seco. Foi nesse silêncio que entendi, minha vida antiga tinha morrido junto com a humilhação que sofri na praça. A mulher que implorava por clemência já não existia. Restava a que segurara uma arma, que dissera basta com um disparo. E, estranhamente, não senti culpa. Senti apenas que, pela primeira vez, meu corpo e minha voz eram meus. O rancho, que antes me parecera prisão, agora parecia promessa. Não era lar ainda, mas tinha a dureza das raízes, o peso de um chão onde se pode recomeçar. Ele trabalhava em silêncio, e eu o observava. Não éramos amantes, não ainda. Mas havia entre nós um fio invisível, sobrevivência,
companheiros de um mesmo deserto, unidos não pelo amor fácil, mas pela dor que nos tornará iguais. Uma manhã, depois de limpar os restos da batalha, lavei o rosto num balde de água clara. A superfície refletiu minhas cicatrizes, o cabelo curto, o rosto ainda marcado pela poeira e pelo tempo. Olhei com atenção. Pela primeira vez, não vi a mulher quebrada que os outros haviam condenado. Vi uma mulher inteira. Uma que resistira. O sol nascia, iluminando o rancho como se fosse a primeira vez. E dentro de mim também amanhecia. Naquele oeste, pensei, aprendi que ninguém me salvaria. Mas ao dizer você vem comigo, ele me deu a chance de salvar a mim mesma. No velho oeste, não havia garantias. A cada amanhecer, era preciso decidir se viveria como vítima ou como sobrevivente. Minha história não é de romance fácil, nem de heroísmo glorioso. É de resistência. De aprender que dignidade não é dada, é conquistada. E, às vezes, essa conquista vem no momento em que o medo se transforma em coragem. Talvez o rancheiro tenha me salvado quando estendeu a mão, mas foi só ao enfrentar meu próprio deserto que descobri a verdade: ninguém vem nos resgatar. Somos nós que escolhemos lutar, mesmo quando a vida nos arrasta ao chão. E esse oeste, cheio de pó, sangue e silêncio, não é apenas lugar distante. Ele é a metáfora do mundo em que ainda vivemos. Cada escolha é uma batalha, cada cicatriz é lembrança de que sobrevivemos. Dedo indicador apontando para a direita. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que teria feito no meu lugar. Dedo indicador apontando para a direita. Inscreva-se para mais narrativas do Velho Oeste, onde nem sempre há finais felizes, mas sempre há verdades que precisam ser contadas. A sua voz mantém vivas essas histórias. E, enquanto houver quem as ouça, nenhuma cicatriz será em vão.